Bom dia. Abençoe-nos, Jesus, o mestre, amigo, porque necessitamos muito de misericórdia e compaixão para que possamos dar conta de toda a graça e de toda a bondade que o Eterno nos presenteia. Recebemos um presente de Deus. A bondade de Deus, ela é imutável e eterna. São dois adjetivos que para nós é muito difícil de entender, algo que nunca muda. Deus é sempre bom, justo e misericordioso. E é eterno, sempre existiu. Ele não teve começo, ele não tem fim. É algo que foge à nossa interpretação. Porém, assistido pelas lições da doutrina espírita, e aí vem o diferencial. Porque o diferencial maior para nós é que nós temos já as primeiras linhas, as primeiras lições daquilo que nós chamamos da codificação espírita. As lições básicas, a cartilha do Beabá, a codificação para nós, os iniciantes na compreensão, no entendimento e, de certa maneira, a percepção da vida eterna muda todos os problemas, muda o foco da vida, muda a nossa maneira de ver e de receber as lições determinantes que para nós são traduzidas em sofrimento, desespero, agonia, miséria e morte. Por isso que, retomando as lições do capítulo 5º, ou capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vale lembrar, gente, me permita abrir um parênteses, ontem, ouvindo um amigo fazendo um comentário sobre o Evangelho de Allan Kardec, é bem verdade que o amigo não é espírita, ele é evangélico. Ele estava dizendo, o Evangelho de Allan Kardec. Não, o Evangelho não é de Allan Kardec. Assim como a doutrina não é de Allan Kardec, é dos espíritos. Então fica confuso. Tudo fica muito difícil para quem ainda não tomou posse, não absorveu, não está consciente de que de fato é um espírito imortal. Começa a compreender, portanto, que a doutrina espírita ela não é só mais uma. Ela não é uma, ela é a religião da vida eterna. Ela veio trazer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sobre uma outra ótica, que nenhuma das religiões na Terra, até o presente momento, o faz. Somente a doutrina espírita revive nosso Senhor Jesus Cristo dentro dessa concepção que o Cristo queria falar para nós. A concepção de que somos espíritos imortais. Duas palavras nós usamos, imortais e eternos. Não vamos confundir. Eterno é o Criador, é o Supremo, é o Pai Todo-Poderoso, é o absoluto. Não teve começo, não teve fim. Nós, porém, uma vez sendo por Ele criados, e aí também não sabemos como nem quando, nós não conheceremos a morte. Então, dentro desse foco, nós poderemos tentar entender o Evangelho do Senhor de uma maneira já adulta, madura e, acima de tudo, inteligente. Inteligente no sentido de usar as condições possíveis da mente para pensar. Não significa uma sabedoria suprema, não significa um PhD, um doutorado, nada disso. É a inteligência que vai buscar compreender por quê. Não simplesmente aceitar, como se fosse já pronto, uma marmita pronta, ou uma ideia pronta, aceita, é assim e não questiona. Não, não é isso. A doutrina espírita pede para nós que usemos da inteligência para raciocinar.
doutrinar, porque a doutrina espírita é a doutrina da razão. É preciso compreender, entender. Compreender Deus, entender Deus, compreender o Evangelho, entender o Evangelho, e como disse o Almir muito bem na sua abertura, para que nós tenhamos instrumentos de mudança, de renovação. Porque nada vem de fora que possa fazer com que nós intimamente tenhamos uma outra conduta, uma outra diretriz, que não seja por nós mesmos. Aceitando, compreendendo, entendendo e executando. Há uma passagem do apóstolo Paulo em uma das suas cartas que ele diz o seguinte, que Deus colocou a todos debaixo do pecado, todos estavam, porém, determinados ao pecado, para com todos usar de misericórdia. Explica melhor. Se ele colocou nós embaixo do pecado, não poderia ter nos livrado do pecado? Para que o pecado, então, se há necessidade da misericórdia depois? Novamente, voltando ao parágrafo anterior que comentamos. Se nós não entendermos a caminhada evolutiva que está embutida aí nas palavras do apóstolo Paulo, nós vamos achar essa, como todas as outras lições do Evangelho, extremamente fora do contexto. Nós não compreendemos. Quando nós compreendemos a realidade das reencarnações sucessivas, que somos espíritos milenários, nós já estamos, sabe, há milhares de anos transitando na Terra. Desde os corpos primitivos, antes ainda, desde os reinos inferiores, até chegarmos ao hominal, ao corpo humano, homem e mulher. Então, é preciso que a nossa forma de compreender nós mesmos seja ampliada. Porque dentro da miséria, da ignorância, das paredes intransponíveis, daquele que não vê, não sabe, não conhece, não há luz. A luz é a razão. A razão é aquilo que fala, mas puxa, é mesmo. Como que eu posso explicar tanta diferença? Se existe um Deus único, um Pai bom, justo e misericordioso para todos, por que tanta diferença? Por que tanta pobreza, tanta dor, tantos aleijados, tantos mutilados? Tantos esfarrapados, tantos famintos, tantos largados. E do outro lado, uma gente em abundância, de certa maneira destruindo patrimônios por bel prazer, enquanto a necessidade geme sem recursos. Que Deus é esse? Percebe, gente? Fica infantil. Já não dá mais. Permito-me dizer, pelo amor de Deus, que Deus é esse? Você sabe o que está falando? Não, não sabe. Você está tomando uma narrativa ignorante, primitiva, sem fundamento, para se colocar na comodidade de permanecer como está. Porque é muito mais fácil, né, gente? É muito mais fácil você vir no centro, procurar o pessoal, fazer parte de um grupo de estudo e começar do zero. Aquelas lições que falam, nossa, mas não é possível. Mas, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Inicia-se uma vida nova em você. Portanto, se você não se dá ao trabalho de dar a si mesmo o melhor, é porque você não conseguiu compreender nada até hoje que não seja o que te satisfaz, de certa forma, do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo você tem o estômago e os órgãos genitais. Prazer de comer, prazer de reproduzir e viver de uma forma animal.
Aqui em cima, do pescoço para cima, você tem o cérebro. Mas até hoje ele tem sido um instrumento tão somente para te orientar na escolha do que satisfaz do pescoço para baixo. Vamos tomar cuidado. Nós estamos num divisor de águas, num divisor de colheita. Chegou a época, a colheita está sendo feita há mais de 2 séculos. A colheita radical. Já não é mais aquelas mortes em que vinham se propondo novas reencarnações dentro de uma dinâmica evolutiva. Agora vamos separar quem pode estar junto para continuar a luta e quem não pode. Essa condição toda está descrita no Apocalipse, mas de uma maneira muito mais clara estudada na doutrina espírita, quando vai nos ensinar que o joio e o trigo, conforme a parábola de Jesus, e o Divino Mestre já falou isso de muitas maneiras, né? Que o joio foi plantado pelo homem dentro de uma lavoura imensa de trigo. Aonde havia verdade, aonde havia justiça, misericórdia e bondade, o homem veio e plantou a mentira. E a mentira cresceu, o joio. E aí, os servos do Senhor vão dizer para ele: Senhor, olha, lá na sua lavoura plantaram a mentira. Ou seja, o joio. A parábola de Jesus, o joio. Olha, o homem mau plantou o joio. O Senhor quer que a gente vá lá e colha tudo e tire o joio? Não. Não, diz o Senhor. Dá-lhe tempo que cresça, para que crescendo ele possa ser definido como algo que não se pareça com o trigo. Ou seja, o joio e o trigo são muito parecidos. Quem já teve a oportunidade de ver, pesquisa aí no Google. Muito parecida. Você precisa conhecer a semente para ver que elas são diferentes. Uma é venenosa, amarga, não tem utilidade nenhuma. A outra é extremamente benéfica, é o pão de cada dia. Então, as verdades do mundo espiritual estão entre as mentiras que se parecem muito e que soam para nós espíritos ainda no início dessa infinita e eterna caminhada que se chama evolução. Nós ainda necessitamos de um esforço muito grande para identificar o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, e permanecer com a escolha que nos convém. A escolha que nos convém vai trazer para nós as consequências daquilo que escolhemos. Porque a lei de ação e reação, ela é determinante, ela não é opcional. Ela se impõe em toda tarefa, em toda atividade, em toda parte da criação. Então, assim como você tem o direito de escolher, tem o dever de se responsabilizar pelo que escolheu. E vai se responsabilizar, como disse Jesus logo em seguida, que o plantio é livre. Plante o que quiser. Plante o bem, a virtude, a verdade, a luz, a sabedoria, a esperança, a fé, a alegria, as cores, o belo, o bom. Plante o mal, plante a mentira, plante a traição, plante as paixões, plante a leviandade, plante o crime, plante. O plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Então você fala, pera lá. Então, quando eu olho o mundo de amaldiçoados, que nós temos a impressão que certas pessoas foram amaldiçoadas ao nascer numa situação tão desgraçada e sem remédio. Então tem uma causa. Há sempre o efeito analisado muitas vezes como causa. Olha, por que fulano assim? Não, você está olhando só o efeito. Vamos procurar a causa que trouxe isso. Vamos ver a vida passada. Vamos fazer uma terapia espiritual e procurar conhecer quem fomos nós. Quais são os maiores obstáculos que nós temos de vida passada? Alguém gostaria de saber? Que está presente aqui? Seria melhor não.
Mas fica fácil, segundo uma diretriz dos Espíritos. Procure conhecer tua mente. Quais são os pensamentos dominantes na sua mente? Veja aquilo que roda na sua mente. Analise você, olhando de fora, o que é que você gosta, o que é que você quer, quais são as suas paixões, as suas taras. Identifique-se e você já sabe quem você é. Muito bem, fazendo esse pequeno apanhado para chegarmos à conclusão de que a vida tem outros propósitos e que nós precisamos nos alimentar daquilo que nós podemos chamar de a luz. Alimentar-nos de luz, de esperança, para termos forças de corrigir em nós aquilo que no próprio mecanismo da evolução nós fomos escolhendo por ser para nós num determinado momento, aquilo que mais nos interessava era o nosso corpo. Nós não podemos nos condenar por sermos espíritos principiantes na escola da eternidade. Não. Nós vamos, de certa forma, descaracterizar, maldizer as experiências funestas e infelizes dos reinos inferiores? Não. É a mecânica da vida. Isso é um processo automático, vamos chamar assim. Se nós estamos na inferioridade para caminhar, temos que crer que a inferioridade foi necessária para chegarmos onde chegamos, construindo as nossas bases psíquicas e as nossas bases mentais e espirituais, construindo o próprio perispírito e assim como a própria psique humana. Tudo isso leva tempo. Então estamos de conformidade. Não somos amaldiçoados, nem desgraçados, nem condenados. Nós somos espíritos trabalhando a nossa realidade com as ferramentas que o Senhor nos oferece nos dias de hoje. Darmos graças por ser como somos e estarmos como estamos, mesmo estrupiados, mesmo carregando as nossas feridas, faz parte do mecanismo de ascensão. Ninguém nos condenou. Não foi isso que disse Jesus? A mulher que foi pega em adultério. Mulher, depois de lhe permitir, através de um diálogo bastante interessante que esse assunto propõe, depois de lhe permitir que cada um fizesse uma reflexão sobre si, porque estavam diante do magnetismo do Cristo, cada um viu a si mesmo. E Jesus diz, de uma forma determinante, que somente os espíritos nobres, perfeitos e puros podem fazer. Pegou a pedra, olhou para todos. Quem está sem pecado? Atire a pedra. Ou seja, quem poderia condenar nós? Nas nossas imperfeições, nas nossas dores. Quantas coisas nós gostaríamos de não fazer e fazermos? Quantas coisas nós gostaríamos de estar livres e não estamos? Quantas vezes nós nos juntamos em lágrimas e dizemos a Deus, Pai, de novo, eu não me aguento, de novo, tropecei na mesma pedra, caí no mesmo buraco. Quantas vezes? Oh, meu Deus! Então nós vemos diante de nós, nesses momentos, um Deus de misericórdia e bondade que diz para nós, filho, prossegue. Vai seguindo, caminha, vai formando todo um patrimônio de conhecimento, de experiências que vão te fortalecer. Porque, gente, alguém já viu algum anjo bobinho? Alguém já viu algum espírito superior, de certa maneira, totalmente inocente? Não. Porque a escola que formam anjos é uma só, a escola da experiência, é onde nós estamos. Poderíamos dizer até, por que não, a alegria de tropeçar e cair.
como diz o Dr. Jorge André, um grande, quem teve a oportunidade de conhecer, um grande psiquiatra, espírita nas suas obras, nós devemos cair, mas vamos cair para frente. Cair para frente e não cair para trás. O que ele quer dizer com isso? Caia com a certeza de que aquela lição te foi necessária e útil para que você prossiga e na próxima aí você fala, eu acho que eu vou cair, é melhor não me segurar. Você começa a ter uma certa, entre aspas, premonição do erro que já te aguarda naquela situação, naquela circunstância, com aquelas palavras. Você já tem experiência. É diferente. É diferente daquele anjinho de papel machê, de papelão, que qualquer experiência não cai. Já ouviram falar aquele santo de barro? Um santo de barro que desmancha com a chuva, que quebra quando cai. Não é assim. Então nós estamos em plena caminhada de ascensão. Nós estamos em plena caminhada de redenção. Nós estamos na eternidade, bem-vindos à eternidade. Porque às vezes alguns companheiros com uma visão um pouco diferente, mas quando eu voltar para a eternidade, vai voltar? Alguma vez você saiu dela? Nós vamos perceber que a dinâmica de Deus é tão maravilhosa, é tão santa, que somente Ele poderia ter, no seu poder infinito de Criador, que foge completamente à nossa concepção, ser tão perfeito e santo, a ponto de colocar determinados sentimentos e circunstâncias só no abismo. E você tem que passar por lá. E é dali que você vai tirar as flores mais perfumadas para a sua própria construção de sentimento, de visão de mundo, de gratidão a Deus, de respeito ao próximo, quando você vê tudo isso em você, que você faz parte dessa imensa família dos filhos de Deus que tropeçam, caem e choram. Então, Instruções dos Espíritos, capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho de Allan Kardec, ficou claro, né? Quando Cristo disse, e aqui foi escrito pelo próprio senhor Allan Kardec, é bom lembrarmos isso. Novamente a gente precisaria fazer uma deriva para dizer como foi que o senhor Allan Kardec escreveu o Evangelho. Mas nós não vamos fazer. Basta lembrar que houve uma reunião de espíritos nobres numa determinada região e o senhor Allan Kardec foi levado para lá. Daí, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos. Gente, olha que visão quando nós não entendemos. Vamos dizer que nós não fôssemos espíritas. Vamos dizer que nós nunca ouvimos falar em vida eterna, eternidade. Essas coisas assim que hoje a gente já começa a pensar. E alguém dissesse, olha, o Cristo veio ao mundo para dizer para nós que aqui os bem-aventurados são os que sofrem. Os bem-aventurados são aqueles que padecem, os perseguidos, os torturados, os ignorados. São aqueles que recebem por presente divino uma dor maior na terra. O que a gente diria? Não quero nada com esse cara não. Você está louco? Eu? Como? Eu vou entrar para uma reunião, para uma religião cujo objetivo, cujo fundamento dessa religião é o sofrimento? Olha que visão completamente diferente da nossa. Talvez por isso, prevendo essas grandes ironias que haveriam de vir nos tempos futuros, quando a ciência trouxesse muito mais comodidade, lá no Velho Testamento o profeta já dizia, porque a verdade de Deus, na palavra do profeta, é loucura para o mundo. A verdade divina é loucura para o mundo. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo, a verdade do mundo é loucura para Deus.
dois mundos. Mundo espiritual, iluminado e santo, e mundo material, dentro do relativismo, do crescimento e da experiência. Reclamando, fazendo determinados barulhos, né? Como se fosse uma certa interferência, um zumbido comunitário, global, planetário, que não altera em nada a nossa realidade. Nos rebelarmos, nos revoltarmos, nos matarmos, ou nos suicidarmos, né? Vamos usar a palavra, não vai resolver. Nós precisamos nos ver como somos. Nós necessitamos conhecer um pouquinho mais de nós mesmos. Nós precisamos ter a coragem de dizer, meu Deus, eu sou esse monstro. Porque quando eu vejo a mim mesmo, eu me torno horrendo diante dos meus olhos. E eu preciso saber quem eu sou, porque senão eu fujo dessa realidade, entro na caverna e passo a dizer para os outros aquilo que eu acho que eu sou, ou aquilo que eu gostaria que os outros soubessem que eu, na verdade, não sou. Quando Cristo disse, bem-aventurado os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem. Por quê? Visto que sofrem todos os que se encontram na terra. A terra é um lugar de sofrimento. Quando nós começamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, logo nos primeiros capítulos, até mesmo no preâmbulo de determinadas obras, vai estar escrito lá que a terra é um planeta, é um lugar de provas e expiações, e que aqui só entram espíritos ignorantes, sofredores e maus. Presente. Olha eu aqui. Ignorante, sofredor e mau. Porém, assistido e amparado pela caridade divina, suplicando a mercê do Eterno, vamos nos tornando humildes e reconhecendo quem somos e analisando o grande projeto no qual estamos inseridos. E esse projeto não conta com a nossa autorização, anuência. Não, eu não quero não. Gostei dessa ideia não. É isso. Não há democracia no mundo espiritual superior. Deus não é democrático. Pode parar com essa coisa. Pode parar. Esquece. Existem leis. Cumpra. Entenda. Mude. Molde. Vai chorar. Vai doer. Vai sofrer. Porque, gente, nas palavras da veneranda irmã Joana de Ângelo, do espírito mentor de Dival, nós só mudamos quando estamos cansados de sofrer. Nós só fazemos a reforma quando não há mais jeito. Você tentou, você pulou, você quebrou, você voltou, você subiu, você não conseguiu nada, piorou tudo. E aí você para, meu Deus. Aí você vai buscar Deus, porque não tem mais saída. De toda maneira, você contou que poderia usar os seus artifícios de uma pseudo-inteligência para enganar o Eterno. Não deu certo. Aí você se matou, achou que acabou tudo e entra para uma outra fase da sua evolução, cujo histórico de horror, dor e sofrimento te levará a um período muito maior, no qual você deverá, através de um sofrimento inenarrável, está lá nas páginas iluminadas de Memórias de um Suicida, você deverá se reabilitar primeiro diante da sua consciência, porque a sua consciência, como diz naquele poema que nós tivemos a oportunidade de recitar aqui na reunião,
você deverá, na sua consciência, que é aquele altar supremo, o altar da divindade dentro de ti. Então você carrega Deus contigo. Você reabilita-se reabilitando-se com o Pai. Sem mágica. Entendeu? Sem negociações. Sem engano. Você vai se tornando puro à medida que você identifica a si mesmo, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Quando ele diz que ele se vê tão fraco, tão miserável, tão pobre, mas reconhecendo que sendo fraco, miserável e pobre, ele tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que tudo posso naquele que me fortalece? É assim de graça? Claro que não, né, gente? É só coisa de criança mesmo, né? Como é que tudo posso naquele que me fortalece quando me reconheço quem sou? Porque reconhecendo quem sou, eu sei que sou fraco, falho, frágil, leviano e etc. Mas eu reconheço a grandeza do Pai, a bondade e o poder daquele que me assiste, daquele que me sustenta. Quando eu caio, Ele me sustenta, Ele me dá forças para que eu volte a viver, volte a sorrir, volte a ter esperança, volte a recomeçar, volte quantas vezes eu precisar. Nós somos imortais. Olha que coisa. Sabe quanto tempo você tem para fazer toda essa experiência? A eternidade. Agora, se dentro dessa eternidade você não cansar de sofrer, é impossível. Uma hora você não suporta mais. Então nós temos uma lei soberana e boa que vai fazer com que o sofrimento nos apazigue, nos torne serenos, mansos, humanos, humildes, generosos e bons. Vamos dizer assim, desse processo de experimentações que nascem os anjos. Aqueles que já disseram, opa, esse caminho é legal. Vinde a mim todos vós, disse o Cristo, que estáis cansados. Você não se cansou ainda? E oprimidos. Hoje nós poderíamos dizer depressivos, ansiosos, os que têm aí as suas síndromes, os que carregam, né, aquilo que nós temos assim catalogado pela psiquiatria da própria Organização Mundial da Saúde. Nós temos ali um gigantesco número de disfunções mentais que nos assusta. Então, vinde a mim. Vai ao Cristo. Você está cansado? Não aguenta mais? Não suporta mais a vida? Vem aqui. Senta aqui comigo, eu vou te explicar. O Evangelho. A maior terapia da alma no caminho da sanidade, do equilíbrio, da iluminação e da paz. Não há terapia maior do que aquela que você faz por você mesmo. Como disse lá no Velho Testamento, e depois vai ser repetido no Novo Testamento. O maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua coragem, com todo o teu entendimento, e ao próximo como você ama a si mesmo. Essas são as palavras textuais. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, e ao próximo como você ama a si mesmo. Mas se você não se ama, e se você carrega seus desejos e suas paixões, e se você quer o próximo simplesmente para se satisfazer nele, ou com ele, ou com ela, ou por ele, por ela, tenda cada um segundo as suas necessidades.
Não é amor? Então você não se ama. Não se amando, você não tem Deus. Porque, como vai dizer Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Não existe um Deus fora. Não existe um reino fora. Não existe um paraíso para onde você vai chegar lá e delícia. É coisa de criança, gente, pelo amor de Deus. É coisa tribal. É tribo. O reino de Deus está dentro. É o seu pensamento, o seu querer, sua consciência. É o que você vive, é o que você faz com aquilo que a vida te apresenta. Porque a vida é a expressão viva do Pai Todo-Poderoso. É Ele que está falando diretamente com você. Então, vamos lembrar daquele velho provérbio popular. Olha, eu não estou entendendo muito bem o que você está falando, porque quanto mais eu rezo, mais tem que ser. Você está rezando para se livrar? Você está livrando para sair da lição que você mais precisa, que é auto se controlar, ser humilde, ser manso, ser pacífico? Não é isso que Jesus diz? Bem-aventurados os humildes, os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele não está falando daqueles que estão fugindo, daqueles que não querem se comprometer com a dor alheia, que não se envolvem com o sofrimento do outro, porque esses não se envolveram com a sua própria necessidade, não se deram conta de que são deformados, remendados, maltratados e que precisam curar-se primeiro. Como você quer o reino de Deus se ele não está dentro de você? Ele não existe. E aí, como disse o próprio Divino Mestre, que as armadilhas de lobo foram feitas para pegar lobos. Logo aparece alguém vendendo o céu para você. Não, vem aqui. Nós aqui intercedemos por você junto a Deus. Nós vamos pedir. Você vai conseguir um milagre. Nos dias de hoje, gente, é covardia que nós estamos fazendo para nós mesmos. Sermos tão ingênuos a ponto de acreditar que existe um Deus vendendo favor. Pelo amor de Deus, tenham pelo menos amor a Deus, amando a si mesmo. Porque você não pode ter amor a Deus se você não gostar de você. Quando eu me amo, gente, quando eu me amo, eu me educo. Eu quero conhecer a verdade, eu quero sair da escuridão. Quando eu me amo, eu passo a valorizar as minhas amizades, as minhas palavras. Eu passo a dar a mim mesmo a honra de ser melhor. E aí a doutrina espírita, nas palavras dos espíritos superiores, quando o senhor Allan Kardec diz que o verdadeiro cristão é como o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão. Dá para compreender? Por que verdadeiro? Porque não é infantil. Porque já saiu da escolinha do beabá. Através das experiências e sofrimentos de muitas vidas você chegou aqui. E você não chegaria aqui se não tivesse que estar aqui agora. Então ele vai dizer que o verdadeiro espírito, assim como o verdadeiro cristão, fazem um esforço enorme para se melhorar. Sendo que no dia de hoje são um pouco melhor do que foram ontem. E amanhã serão um pouco melhor do que são hoje. Então, dentro dessa dinâmica de melhorar, eu me digo assim, nossa, por onde que eu começo? Veja onde te pega mais. Nossa, eu sou muito fofoqueira. Eu não aguento uma conversa fiada, uma piadinha. Vamos começar a nos corrigir. Vamos começar a corrigir. Vamos falar conosco mesmo. Tem jeito, tem uma grande psiquiatra norte-americana, uma terapeuta, fez esse trabalho. Ela dizia, coloque um espelho. Põe um espelho na sua mesa. Põe um espelho num local que você permanece muito tempo. Olha para o espelho e pergunta, espelho, diga para mim. Você está olhando para você, né? Ok? A imagem do espelho é a sua, tá ok? Quem sou eu?
Faça isso, segundo o nosso querido Divaldo. Faça isso. Faça. E você vai começar a perceber que dentro de 15 dias você começa a ter os insights. Eu sou muito, mas eu sou muito vagabundo. Como eu sou mentiroso. E começa a ter os sonhos. O seu inconsciente começa, a sua alma, portanto, começa a furar o bloqueio imposto pelo ego e começa a mostrar para você quem você é. E aí você assusta. Ele mostra exatamente quem você é. Gente, me permita contar um sonho que eu tive nesse processo. Eu falei, não é possível. Eu estava sentado estava numa fila para pagar uma conta e veio uma pessoa, entrou na frente conversando com a outra lá. Ó, fulana, paga para mim. E eu fiquei horrorizado com aquela pessoa porque ela não tinha o direito de furar a fila. Logo na sequência desse sonho, eu estava no pedágio, pronto para entrar com o carro para pagar o pedágio, entrou um carro na minha frente. Eu fiz o maior escândalo. Mas são todos eu, porque é assim que eu faço. Eu não respeito o direito do outro, eu estou sempre furando a fila. Meu Deus, eu não sabia. Então presta atenção. Olha isso. Isso aí a própria psiquiatra, não me detalhe o nome dela, ela diz assim, olha, faz isso. Obrigado. Procure fazer isso num lugar não tem ninguém. Porque se a pessoa, você está no espelho, passa o seu marido e vê você perguntando, quem sou eu? Ele vai te internar. Ou passa a sua mulher, quem sou eu? Meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou chamar um psiquiatra. Então, cuidado, né? Com certas coisas do seu mundo íntimo. Então Jesus vai dizer, bem-aventurados os aflitos, ansiosos, angustiados. Porque, gente, quando é que nós seremos bem-aventurados? Pelo amor de Deus, gente, vê se dá para entender só esse pedacinho. Quando é que nós seremos bem-aventurados segundo a ótica do Cristo e do mundo superior? Quando nós compreendermos e deixarmos de ser traidores de nós mesmos e optarmos pelo sacrifício, pela dedicação, pela doação, pelo bem dos outros. Esse é o verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo traz o Cristo para nós. E não tenta levar o nosso mundo deformado para ele. Porque há um provérbio muito antigo que diz que o mundo espiritual desce, o mundo espiritual não desce, nós é que subimos. Nós é que subimos a montanha da redenção. Lembra aquela simbologia maravilhosa que Moisés sobe o monte para falar com Deus lá no alto? Antes de receber as tábuas dos 10 mandamentos, alguém já leu essa passagem na Bíblia, ou já ouviu a narrativa? Sabe qual é o monte que Moisés sobe? O monte das suas inferioridades. Porque Deus não está lá no alto da montanha. Onde que Deus está? No alto da nossa consciência, porque Ele habita em nós. É uma linguagem simbólica muito poderosa, que nós só vamos perceber. Mas Jesus falou, como é que foi a história? Pedro, João, Barnabé, caminhando com Jesus, falando, oh, mestre, diga para nós, onde é que está Deus? Porque falam que Ele está aqui, na região do Éden. Gente, vamos voltar no tempo. A região do Éden dos antigos hebreus, ela era ali na Mesopotâmia, onde tem o rio Tigre e Eufrates. É ali que nós vamos perceber que a moderna geologia coloca a origem do paraíso, porque foi ali que surgiram as primeiras tribos. É uma complexidade de informações que nós não vamos entrar nela. Então eles achavam que era lá. Então ele falou, Senhor, mas o paraíso é... Gente, agora vamos lá. Vamos só prestar atenção. Aqueles apóstolos que estavam com Jesus não foram catados na roleta russa, não. Não foram chamados no botequim que estava aberto naquela época, sei lá o que eles bebiam. Eram espíritos programados pelo mestre para estarem ali no momento certo, no dia certo, na hora certa, conforme a programação do mundo espiritual superior.
Tudo bem até aí? Como é que eles falam isso? Mas era a cultura da época. Na cultura dos hebreus da época, Deus habitava o Monte Hermon, o Hermon. Era lá que havia. Como havia para os gregos o chamado Monte Olimpo, aonde habitava Zeus, o Todo-Poderoso dos céus. Gente, calma aí, vamos pegar a história. Então, para eles perguntar para Jesus onde está Deus, era muito natural. Olha, fala para nós, mestre, onde é que está Deus, porque nós queremos ir lá, adorá-lo, cultuá-lo. Imagina a paciência de Jesus, olhando para aquelas crianças com as perguntas tão fora do contexto. Onde está Deus? E Jesus ainda dá essa resposta, que nós temos a honra. Sabe, gente, é ter a honra de estudar. Estudar é nada mais ler do que aqueles que passaram pela experiência deram para nós as suas informações. Olha, você deseja chegar no norte? Está aqui, segue esse caminho aqui. É isso que eles estão fazendo, estão mostrando para nós. Então Jesus dá essa informação: olha, não procureis o Senhor nem no nascente, nem no poente, nem no oriente, nem no ocidente. Porque o reino de Deus não está lá, não está aqui. O reino de Deus não está em aparências, não está nas coisas externas, são as palavras de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Nesse momento acabou tudo. Jesus botou uma chave e derrubou tudo que existia antes dele. E aí ele diz: não coloqueis remendo novo em pano velho, porque o remendo é mais forte do que a calça, vai rasgar o pano velho. Ou seja, não queiram adentrar a minha doutrina, as minhas lições, isso que eu estou falando para vocês, isso que nós estamos comentando, porque é o comentário de Jesus. Não queira pegar as lições de Jesus e colocar parte das lições de Moisés, ou de Buda, ou de Lao Tse, ou seja qual for outro enviado, outro missionário. Hoje, nos dias modernos, nós temos muito, posterior a Jesus. Então nós temos as diretrizes. Busque em você, trabalhe em você, creia, tenha paciência, escolha o melhor. Mas vendo que tudo perece, tudo morre, tudo se estraga, tudo acaba, tudo se transforma, vai ficando fácil a gente entender a lei da destruição, tão bem estudada no livro dos Espíritos. Tudo tem que se renovar. Inclusive nós vivemos uma vida às vezes difícil, num ambiente difícil, numa sociedade difícil, num país pobre, nascemos numa família pobre. Nós estamos dentro de um contexto, é um tempo, como dizia Salomão no seu livro de sabedoria. Existe tempo de rir, tempo de chorar. Existe tempo de plantar, tempo de colher. Existe tempo de atirar pedras, tempo de recolher as pedras que você atirou. Existe tempo de subir, tempo de descer. Você tem todas as experiências na terra. Estamos aqui, gente, em plena realidade da construção de nós mesmos. Bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem. Quantos sofrem? A humanidade sofre. Visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer estejam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos sofrem bem. Olha que novidade, né? Sofrer bem. A gente achou que sofrer é sofrer. Tem jeito. Sofrer é sofrer. Não, temos que sofrem mal. Quem é que sofre mal? O que está sofrendo e não aceita a lição do sofrimento. Vamos seguir. Poucos compreendem que somente as provas
Quem aqui já fez prova alguma vez na vida? Ora, todos nós passamos pelo banco escolar e fizemos prova, né? Todos nós sabemos o que é uma prova. O que a prova te permite? Você avançar nos estudos, passar para uma outra graduação com lições novas e muito maiores e melhores, ou repetir a lição porque você não aprendeu. Olha que maravilha a expressão que o senhor Allan Kardec está colocando. Então você está sofrendo, está desempregado, está difícil, não arruma emprego. Aí você vai pedir emprego, você vai perceber que a pessoa não quer contratar um empregado, ela quer contratar um escravo. E você às vezes tem que se submeter porque você precisa do Ou você irá pegar uma boquinha de mula para um traficante. Esse ganha mais. Muito mais. E não tem que se humilhar para ninguém. Eu não me submeto a ser escravo de... Você está escolhendo? Você está escolhendo? Como diziam os judeus antigos, duas coisas são invariáveis na vida, são determinantes. Primeiro, duas coisas só, segundo o judeu. Primeiro, a escolha. Segundo, a morte. Então a escolha é você que faz. As consequências da escolha são suas, porque você vai plantar a semente que você está escolhendo para colocar no seu mundo íntimo. E tudo aquilo que se manifestar, se expressar, toda a consequência daquilo é de responsabilidade tua. Você vai colher, porque na lei de ação e reação você não conseguirá burlar a sabedoria de Deus. Então vemos novamente nós, dentro desse campo pessoal e íntimo com Deus, com Jesus, através da nossa renovação, do nosso desejo sincero de ser melhor. Por que ter medo, gente, de dizer a Deus: Senhor, tenha piedade, eu sou um desgraçado. Quantas oportunidades. Hoje, na minha existência, eu olho a minha juventude. Quantas oportunidades eu perdi. Quantas coisas eu faria diferente se hoje me fosse dado voltar. Aí o Senhor fala: não se preocupe não, meu filho, você vai voltar. Aí você volta numa outra vida, com novas oportunidades. Mas você pode falhar novamente? Pode, gente. Pode, porque ainda você não tem consciência. Você não trabalhou suficientemente o seu mundo íntimo. Deus vai te dando novas lições. Você faz a prova, repete, volta de novo, meu filho, faz de novo esse semestre, volta para o quarto ano, quinto ano, primeiro ano, seja lá como for, faz de novo, porque aí você pega mais força e pumba, segue. Poucos sofrem bem, poucos compreendem, e somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olha as palavras do Senhor Allan Kardec. Somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Então não é um reino de açúcar? Tem confete lá? Tem baile? O que tem lá? Ciência, luz, sabedoria, desejos que não são compatíveis com as realidades da Terra. Por isso a Terra é um lugar de provas e expiações, porque ela faz a alma sofrer. Mas não é assim para todo mundo, é? Porque se você vê alguém numa situação muito boa economicamente, você não está vendo o que ela está plantando com esse bom economicamente, se transformando em egoísta e aumentando seus débitos com a lei divina, através de milhões de atitudes que não deveriam. Então, para chegarmos ao reino de Deus, vamos compreendendo que o caminho seguro é esse que Jesus fala no Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque dentro da narrativa
das nossas muitas vidas já vividas, já acumulamos uma quantidade gigantesca de necessidades expiatórias. Nós já estamos com o nosso débito muito alto. Então o Senhor começa a nos dar oportunidades de quitar os nossos débitos. Sabe como? Marido difícil. Sabe como? Uma mulher muito mais difícil. Sabe como? Um patrão rigoroso demais. Um trabalho longe. Uma doença. Uma mãe do pai que você tem que cuidar. Um amigo, um irmão que necessita da sua ajuda financeira no momento que você já não tem. É esse caminho. Esse é o caminho da escola da sabedoria. Como lidar com tudo isso? A gente não sabe. Então a gente vai pedir socorro através da oração ao Mestre de Deus. Ele não falou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E olha que interessante que diz o Mestre: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vou resolver todos os seus problemas. Você vai ficar muito bem, não vai ter mais problema. Eu garanto, eu estou junto com você, eu te carrego nas costas. É? Não! Vinde a mim, todos vós, os aflitos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que é aliviar? É tomar o seu fardo. Fala: toma fôlego, meu filho. Tomou fôlego, toma. Segue. Ou dizer: olha, meu filho, tem um copo d'água aqui, mas não solta a sua carcaça não. Pega aqui, bebe a água e vai. Ou seja, ele vai nos dar ânimo, coragem, alegria, esperança, fé, mas o problema está ali. Aí você arrepia. Porque o que nós queremos é que os demônios sumam da nossa vista, mas eles não somem. Você quer que o problema seja colocado numa cápsula e mandado para outro planeta, a pessoa ruim. Não vai, está aqui do seu lado. Aquilo começa a moer a gente por dentro. Só quem passou, gente, é a experiência pessoal. Aquilo começa a te fritar, te cozinhar. Parece que tem um maçarico soltando fogo dentro de você. Dói mudar a sua atitude. O ego não aceita, é uma batalha. Todo o seu eu inconsciente se revolta. Há uma... Quem esteve conosco nos estudos anteriores, quando nós falávamos em legião. Lembram-se da legião? Legião são as construções inferiores que nos alimentaram a ser o que somos. Desde muitos séculos passados, séculos e milênios até o dia de hoje. Você tem tudo isso construído, isso é você. E aí você diz assim para você mesmo: não quero ser mais isso. Aí a legião diz: ah, é? Então agora você se emancipou, você vai ver que nós não vamos te dar perdão. Sabe o ato falho? Alguém aqui já ouviu falar alguma coisa disso? Quando a consciência assume e você fala o que não devia. Meu Deus, por que eu falei isso? Meu Deus, por que eu... Porque é você mesmo. E nós vamos dizer: era o obsessor. Não, não é o obsessor, não, é você mesmo. O inferno é o que você carrega dentro de você. Os obsessores dão uma mãozinha. Vem te ajudar a piorar, a te empurrar mais para baixo. Mas o cerne de todo o problema, descontrole mental, principalmente, doenças, que nós vamos entrar agora. Nós estamos em 2022. Em 2025, quer dizer, não é exatamente o dia 1º de janeiro de 2025, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós vamos entrar na era do suicídio. Onde o número de suicidas que vão causar os óbitos que as pessoas vão será maior do que todas as doenças que jamais existiram no mundo. Hoje já é. É que nós não estamos acompanhando. A mídia, que faz parte desse plano das trevas, oculta tudo aquilo que possa assustar, que vende para a gente a beleza da fantasia, a beleza de você ser conduzido à terra da mentira, à Babilônia,
A verdadeira Babilônia é o lugar só de prazeres, só de encanto. Nada custa, nada é errado, nada é mal. Você solta aquilo que você quiser, você libera seus instintos. Não. Então, dentro do conceito de vida eterna, de responsabilidade, de desejo de melhora, o domínio e o controle, conforme diz Emmanuel, está na nossa vontade. Na nossa vontade. Porque existem muitos artifícios dentro de nós nos sabotando constantemente. E nós vamos perceber isso. Muitas vezes você será levado a fazer coisas que você não mais queria fazer, acreditava que estava livre daquilo e vai repetir. Então você vai acalmar. Como diz o Dr. Jorge André, vai cair para frente. Você vai pegar aquela experiência, como disse o apóstolo Paulo, quando você cai, junta, pega os seus joelhos desconjuntados, quebrados, triturados, arruma e prossegue. Não para reclamar. Não perca tempo. Depois que a vidraça quebrou, você só tem um caminho. Consertar. Não adianta reclamar. Ah, se, todavia, entretanto, porém, não vai resolver mais. Faça o que você tem que fazer para melhorar. Segue com Jesus. Pede força, pede coragem, suplica. E o Senhor nunca nos abandonará. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê força e coragem para podermos todos nós, ao longo das nossas lutas, das nossas dores e das nossas jornadas, podermos dizer muito obrigado, meu Deus, porque eu sofri.